senzala. Um canto forte na senzala. Líderes que marcaram história nas contribuições da cultura afro-brasileira. O presente trabalho tem como base o documentário Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, que tem como temática a vida de garotos negros órfãos, passado na década de 30, que foram escolhidos por famílias de alto poder aquisitivo com a promessa de oportunidades de estudar, se profissionalizar e serem livres, mas essa promessa não foi cumprida, uma vez que o verdadeiro intuito desses senhores poderosos que iriam tomar posse desses meninos era, na verdade, escravizá-los. E foi isso que ocorreu naquela década em uma fazenda da família Rocha Miranda. Naquela época, mesmo com o fim da escravidão, algumas pessoas eram influenciadas a continuar com a ideologia eugenista que era promovido pelo movimento integralista, que seguia uma linha fascista e, paralelamente, haviam muitos apoiadores do nazismo, sendo o Brasil o segundo país com mais simpatizantes das ideias de Hitler. O documentário relata a vida de Aloísio, menino 23, e Algemiro, que são depoentes e expressam as marcas deixadas daquela época. Mas mesmo com as dores do passado, eles prosseguiram suas vidas com superação e constituíram família. O que nos deixou a refletir foi sobre a nossa falta de ciência sobre tal crueldade em solo brasileiro e como o ser humano é capaz de segregar e estigmatizar as pessoas somente pela cor, o que nos traz inquietação nestes atos que aconteceram e que acontecem de outras formas, mas ainda assim evidentes e muito preocupantes. Sabemos que somos iguais biologicamente, anatomicamente e que todos os seres humanos dispõem das mesmas habilidades e competências, de se desenvolverem de forma igualitária, dependendo somente do seu próprio empenho. Mas, muito infelizmente, a fragmentação racial imposta pelo preconceito não gera a equidade de oportunidades para todos, e nem a facilidade igualitária de chegar aos ideais determinados somente pela cor de pele, cultura escravista, deixando resquícios assim na nossa sociedade e a desigualdade sendo muito presente no cotidiano dos negros. Mesmo com esse cenário de desigualdade, muitos negros conquistaram com muitos esforços os seus objetivos e foram grandes líderes e influenciadores de mudanças sociais que ocorreram no decorrer dos tempos, como Martin Luther King Jr., que com muitos movimentos de marchas históricas lutou pelos direitos civis das pessoas negras e conquistou o direito de todos votarem. Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid, regime segregacionista, fez parte de vários movimentos estudantis e se tornou o primeiro presidente da África do Sul. Zumbi dos Palmares, lutando pelos direitos dos afrodescendentes, além de lutar pela liberdade dos negros e pelo reconhecimento da cultura africana no Brasil. Projetado sob a ótica da cultura afro no âmbito escolar, o currículo deve ser reformulado. Podem-se desenvolver práticas pedagógicas cujas intenções educativas sobre a temática estejam associadas ao currículo da instituição. Dessa forma, trazendo atividades e conteúdos, experiências, inclusive fatos históricos e sociais que envolvam datas significativas, com o intuito de evidenciar a importância, as lutas, histórias, enfim, toda uma trajetória de vida dentro da cultura afro, bem como os líderes que marcaram época com suas histórias de luta, vitórias, conquistas, derrotas, muito preconceito, muito estigma e sua relevância sociocultural. O assunto pode ser abordado nos livros didáticos, contemplado na relação social, atitudes e valores que os professores ou equipe escolar desenvolvem, currículo oculto. Nesse enfoque, é necessário que se promova a cultura dentro do currículo escolar, concebendo-a como prática social e de construção de identidade do estudante. O currículo refere-se, portanto, à criação, recriação, contestação e transgressão. Nessa perspectiva, é necessário abordar os currículos, as diversidades, bem como a pluralidade cultural. Dessa forma, a igualdade social e o ensino das relações étnicas e raciais, que vão trazer a história e a cultura afro-brasileira, assim como determina a Lei 10.639/2003, com esses saberes aplicados no currículo da escola, trazendo aos estudantes valores, sensibilidade, conhecimentos, a fim de limitar ou extinguir as discriminações e os preconceitos.
A importância da implementação de um currículo multiculturalmente orientado é que ele tem como finalidade valorizar em suas próprias práticas pedagógicas a diversidade cultural que promove o respeito entre as diferenças, a individualidade de cada cidadão e a equidade social. Este currículo traz a reivindicação de grupos sociais dominados e estabelece uma luta política para alcançar a igualdade racial. Com essa fonte de inspiração, temos como objetivo buscar sobre histórias de pessoas que marcaram e fizeram a diferença no contexto social da cidade de Indaiatuba, promovendo a valorização do negro e da cultura afro-brasileira, bem como o fornecimento de oportunidades, auxílio, movimentos, palestras que façam os negros terem sua autoconfiança, acreditar em si mesmos, se reconhecerem, se apropriar, valorizar sua cultura, levantando a bandeira contra o racismo e estando à frente da luta pela igualdade racial por meio da educação. O grupo utilizou como metodologia a elaboração de um documentário com uma pessoa influente nas questões das contribuições da cultura afro-brasileira e, com isso, ela irá retratar sua experiência de vida, seus movimentos sociais, a fim de elucidar seus objetivos como acionadora de mudanças para a igualdade racial no contexto educacional. Iremos entrevistar a responsável pela implementação da Lei 10.63903 no município, integrante da Comissão Joseni da Silva Cunha, e a professora coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Max Planck, Sheila Salles, sobre currículos multiculturalistas, falando também sobre a inclusão das aprendizagens afro-brasileiras nas salas de aula. Para você, quais os líderes que não podem ser esquecidos quando nos referimos à cultura afro? Por quê? Não podemos esquecer de qualquer líder que tenha lutado por uma causa de igualdade. Falando especificamente da questão racial, a gente não pode esquecer de Mandela, Bob Marley, Gandhi. E, como estamos falando com jovens da contemporaneidade, penso que a gente tem que relacionar e procurar trabalhar com eles quais são esses líderes que se inspiram nesses líderes do passado para buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Em sua vivência, acredita que o município de Indaiatuba está preparado para acolher a diversidade cultural? Que sugestões poderia citar para o âmbito escolar se antever? Uma vez que nós trabalhamos com a comissão que busca adequar, busca estudar, busca localizar como que a gente pode melhorar cada vez mais o direito, o respeito, o conhecimento, principalmente da contribuição de todas as etnias. Eu acredito que a gente está buscando essa vivência harmoniosa. Sempre a gente passa, quando você implanta um trabalho desta grandeza e desta ordem, desta natureza, você passa pelas pessoas. E passando pelas pessoas, você precisa ressignificar e desmistificar muitos conhecimentos, que às vezes é equivocado, até pelo próprio pertencimento daquela cultura, daquela etnia, dependendo da maneira como foi veiculada e como foi trabalhado. Então, assim, eu tenho observado no nosso município várias ações, né, que têm contribuído para que todos se sintam pertencentes. Claro que sempre tem algumas questões para a gente rever, mas isso faz parte do processo. Então eu tenho observado, principalmente nas ações que incluem os jovens. Isso é muito importante. Então eu estou muito otimista. Na sua opinião, qual a importância da representatividade negra? Principalmente para a gente estimular os nossos jovens e as nossas crianças a estudar. Porque quando você trabalha com figuras de comando, não pela questão do poder, mas porque culturalmente o que nós aprendemos na escola, né, principalmente na minha época, tinha, assim, a fala, a apresentação em relação aos negros, né? E até aos índios, mas de uma maneira muito descaracterizada, de uma maneira que deprecia o valor do negro, né? Então ele era colocado como alguém que ajudou no trabalho lá da escravidão. Era só isso que aparecia, mas não trazia como era esse povo antes deles serem sequestrados da sua terra natal, serem colocados à força num navio negreiro e ter que trabalhar aqui destituído de todos os seus aparatos,
de cultura mesmo. Tudo que ele trouxe foi no seu corpo e na sua mente. E mesmo assim, ele conseguiu influenciar toda a sociedade brasileira. E é isso que a gente precisa redescobrir. Porque quando a gente abre o livro, só tem um negro em situação de inferioridade. E é isso que a gente precisa resgatar. Porque o racismo, ele está ancorado nessa ideia de que alguém é inferior. E ele sendo inferior, eu posso deixar em condições subhumanas, né? Que foi o que a gente viu em relação ao racismo. Mas isso não é só em relação ao negro, né? O que eu acho muito importante a gente ampliar é olhar para outras situações de outras pessoas, independente da etnia. Então, como a gente trata uma pessoa que tem uma necessidade educacional especial, como a gente trata a pessoa que está fora do padrão de beleza, como a gente trata a pessoa de uma outra etnia. Então, eu entendo que quando a gente faz esse trabalho, é a gente olhar como eu devo tratar o meu próximo. E isso é independente da cor da sua pele, independente da sua religião, independente da sua orientação sexual. Então, o trabalho com essa lei, ela amplia toda essa dimensão, que é o que a gente coloca na Constituição, né? Que é todos terem direitos resguardados na sua condição de ser humano. Então, acho que essa lei resgata tudo isso. A Lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo oficial das redes de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira. Como funciona a implementação desta lei no município de Indaiatuba? Antes havia conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileira? Olha, já existia, como comentei anteriormente com vocês, né? E até se a gente for observar os nossos livros, mesmo com a instituição da comissão, com a instituição dos trabalhos que a gente já vem fazendo, nas formações, né? Com os professores, em palestras, na parceria que a gente faz com a CONI, né? Que cuida da representatividade do povo negro no nosso município, a gente ainda tem algumas situações de aprendizagens que elas são equivocadas, né? Mas o que nós procuramos fazer no município? Já existia a lei há um tempo, né? Porque a primeira sancionada foi de 2003 e nós começamos 10 anos após, né, quando a gente instituiu a comissão. Num primeiro momento nós tivemos que buscar muitos conhecimentos, a gente foi para a Unicamp, a gente foi para Salto, a gente foi para Amparo, a gente foi para outros municípios que já estavam trabalhando com essa questão. Principalmente porque a gente não tinha muito referencial teórico, né? Os referenciais vieram surgindo logo após. E nós passamos por uma questão muito complicada que ainda fica para algumas pessoas, que é muito mimimi você tratar da questão do negro em relação à inferioridade. Então, assim, a gente desconhece muitas questões políticas, sociais, biológicas, que foram transmitidas equivocadamente, né? Por exemplo, a gente não tem muito conhecimento que vocês trouxeram quando vocês estudaram o documentário do Menino 23, que é a questão da ligação do nazismo com a escravização aqui no nosso país. Então, olha quanto conhecimento a gente precisa resgatar e trazer para esses estudos, né? Então, pensando nisso, foi instituída a comissão, nós fizemos formações com os professores, nós fizemos palestras, trouxemos o professor José Dagoberto, que é uma referência para tratar desses assuntos, dessas formações. Trouxemos a Lucy Crispim, que é de Campinas, que também faz o trabalho da temática. Mas ainda a gente tem muito para construir e para estudar. E nós também temos no portal da educação sugestões para complementar e adequar alguns conteúdos que são trabalhados no material e que reforça a ideia da inferioridade, que está disponível no portal. Nós fazemos nas escolas, no dia 20 de novembro, o dia da conscientização, onde a gente procura resgatar, onde a gente procura redefinir como nós estamos tratando este povo em condições de igualdade, conforme você falou, né, da representatividade do negro nas escolas. Todas as escolas fazem esse trabalho. A gente procura trabalhar quando tem a feira
literária, trabalhar com a questão da cultura indígena, trabalhar com a questão da cultura afro e outras culturas, para que o povo tenha esse conhecimento e as crianças também. E também a gente trabalha a redefinição da data 13 de maio, né? Que não é mais o dia da abolição da escravatura, porque se a gente for observar bem, não houve uma libertação, né? Para a gente rever como é a luta contra o racismo. E a gente ainda tem muitos colegas, muitas pessoas na mídia que ainda se refere a essa data como dia da abolição da escravidão. Então é tudo isso que a gente procura buscar. Mas eu acho que o mais essencial é a gente sensibilizar mesmo o quanto a gente precisa estudar e conhecer para que a gente não trabalhe, não fique para as crianças como uma forma de você sentir dó. Então você precisa cuidar muito. Quais têm sido as maiores dificuldades das escolas ao implantarem essa lei? A maior dificuldade é primeiro a gente entender qual é o conhecimento que está por trás de toda essa questão, redefinir a questão do preconceito que a gente já vem com o trabalho, a gente sair do campo do que eu gosto e o que não gosto, porque quando o professor entra na sala de aula, é ele que é a autoridade máxima e ele tem a liberdade de cátedra para ele poder administrar esse trabalho, mas ele precisa pensar que ele está formando cidadãos e que ele precisa trazer esse conhecimento, né? Então vai depender muito de como ele entende e de como ele trabalha esse conteúdo, né? Uma outra questão, assim, que é muito difícil, que a gente precisa aprofundar muito os estudos e que acaba afastando o professor de se aproximar desse trabalho, é como ele vai lidar quando tem alguma questão de racismo e a questão da religiosidade, porque existe muita informação equivocada, né, a respeito disso. Então, assim, até as terminologias, né, então, às vezes basta ser negro para a pessoa pensar que ele lida com macumba, sendo que macumba, no vocabulário, ele quer dizer festa. Então, a gente não consegue trazer e discutir o que significa essa religiosidade se a gente não entender como que isso se dá na África, como que isso se dá para o ser africano, porque para o ser africano tudo está relacionado com a sua vivência, considerando os elementos da natureza. E aí tem toda essa formação, tem toda essa questão que traz para a religiosidade. Só que quando você vai fazer pesquisas das religiões africanas, a maioria das pessoas é da religião islamismo e cristianismo. Você não tem tanta prática da questão da religião de matriz africana como é compreendido aqui. Então, essa é uma questão que a gente precisa abordar e estudar. Então, a questão da religiosidade é um dos entraves mais difíceis de você se sobrepor. E você colocar, olha, a gente não está querendo te converter à religião de matriz africana. É simplesmente para todo mundo conhecer e respeitar. Por que que a gente fala de respeito? Se todo mundo tem o direito de ter as suas crenças, por que a pessoa que optou por viver a sua espiritualidade numa religião de matriz africana, ela não pode levar a sua guia, ela não pode participar do seu ritual? É a questão da capoeira, quando a gente também trabalha, precisamos entender o histórico da capoeira, que é um esporte genuinamente brasileiro, que foi inspirado nos conhecimentos que os negros trouxeram, mas que para ele poder ter uma aceitação aqui no nosso país, ele precisou passar por um embranquecimento racial. Tanto que hoje em dia, se a gente for fazer pesquisa, a maioria das pessoas que são adeptas são pessoas brancas. Porque nós temos um grande número, né, de algumas pessoas que fazem parte de outras religiões e que entendem que os instrumentos, tambor, que é muito presente no ritual da prática religiosa do candomblé, utilizar o tambor. Só que as pessoas não conseguem distanciar que quando eu estou com o tambor lá no ritual, ele tem uma função. Quando eu estou com o tambor em uma outra prática, ele tem outra. Então é isso que a lei 11.645, né, antiga 10.639, faz a gente buscar. E isso é a gente conhecer a nossa cultura.
e a gente conhecer a cultura de outros povos, porque aí a gente vai conseguir observar e verificar semelhanças e diferenças. E é só um jeito de você cultuar e de você viver, de estar no mundo. Você acha que os livros didáticos promovem a cultura afro-brasileira? Como podemos potencializar esse ensino? Os livros didáticos, eles ainda não contribuem positivamente para viver, para sentir e para valorizar todo o trabalho da cultura afro-brasileira. Eles ainda precisam ser revistos, porque às vezes é numa fala sutil. Assim, olha, a gente tem uma grande discussão acerca da gente continuar utilizando Monteiro Lobato, porque se a gente lê com o olhar, né, de algumas colocações, da representação, da maneira como ele retrata os personagens negros, eles estão carregados de todo esse estigma de racismo. Então, o professor vai trabalhar com Monteiro Lobato? Vai, mas ele precisa ter esse olhar para ele poder discutir e verificar nessa sociedade atual, aonde a gente está falando do respeito e de você não atrelar a cor da pessoa ou as outras questões que a gente já abordou, a questão da pele para ser subjugado, eu preciso discutir Monteiro Lobato nesse contexto com os meus alunos, né? Então, você veja o quanto que é importante a gente aprofundar esses estudos. Qual figura negra você considera mais importante ou com maior visibilidade na atualidade? Por quê? Por estar muito presente na mídia, por representar e conseguir tocar várias gerações, eu falaria de Lázaro Ramos. Porque ele tem feito muita gente parar para pensar e inclusive reler Monteiro Lobato. Tem muita gente discutindo, tem muita gente se mexendo, tem muita gente se incomodando com o livro dele. Mas assim, em várias rodas de discussões, tem algumas coisas que ele tem incomodado e colocado lá que as pessoas estão parando para pensar, né? E ele traz muito essa questão de você ouvir e de você trabalhar e você dar voz a todas as pessoas e você sair dessa questão de que é uma questão de esforço. Ele traz muito a questão da oportunidade e ele fala muito da educação. Há um projeto da educação em Indaiatuba chamado Africanidade. O que você poderia dizer a respeito desse projeto? Esse projeto, para mim, é a realização de um sonho, né, da gente poder trazer essas questões para discutir com os professores, para discutir com a sociedade em si, porque ele, embora a gente coloque como projeto, mas na verdade a gente precisa entender que ele faz parte do conteúdo, né? Ele perpassa todas as disciplinas. Não é pra gente trabalhar assim, olha, eu vou falar do projeto Africanidade por conta que tá próximo do 3 de maio, por conta que tá próximo do 20 de novembro, né? Tudo que você vai trabalhar com o aluno, dá para você poder estar incluindo, tanto que a legislação traz para você colocar dentro dos conteúdos mesmo, né? Para poder trabalhando com o professor. Lógico que dentro de uma organização didática, você pode, a partir daquele conteúdo que você trabalhou, ter um produto final, que daí entra a questão do projeto. Mas é uma questão que a gente precisa elaborar melhor para a gente poder entender e também o professor, né? Ter essa amplitude de que é no dia a dia, que é à medida que eu vou trabalhando, eu vou organizando tudo, para quando eu chegar no final do ano, eu ter todo uma dimensão do que eu consegui refletir com os meus alunos. Também porque ele coloca que não é só a escola, ele precisa sair da sala de aula, precisa sair dos muros da escola. Então nós fizemos algumas ações em parceria no Casarão do Pau Preto, nós fizemos parceria para informar também a comunidade no Bosque do Saber, a gente faz ações na Secretaria da Educação,
A gente busca parceria, como falou, né, nas universidades que trabalham matemática, para que mais pessoas tenham essa conscientização e para que a gente entenda que daqui a pouco a gente não precisa disso, que está todo mundo trabalhando com tanto respeito que se torna natural. Esse é o grande objetivo, né? E também que é para a gente fazer com que a gente não tenha de maneira alguma qualquer pessoa se sentir inferiorizada. Então é esse o grande objetivo deste projeto, deste trabalho, com os conteúdos, saindo desta condição de projeto, se eu quero fazer, se eu não quero fazer, né? Então o grande objetivo é esse. Qual a importância dessa lei para o Brasil? Que resultados se esperam com o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira aos jovens? A gente espera realmente um país onde todos tenham os seus direitos garantidos, onde todos sejam vistos como cidadãos, onde nenhuma pessoa tenha que passar por isso, onde a gente consiga de fato concretizar o sonho do Martin Luther King, né? Que lutou muito por isso, que buscou que todas as pessoas fossem tratadas pela sua personalidade, por tudo que você tem de capacidade de construção para uma vida de igualdade para todos. Quando nós fizemos o primeiro trabalho, a primeira abordagem, né, o professor José Dagoberto disse que essa é a primeira lei de fato que retrata o Brasil como um país de república federativa, porque ele realmente procura levar o respeito de todas as pessoas. E mais do que a gente conhecer a lei, é a gente conhecer as diretrizes que foi descrito, elaborado pela professora Petrolínia, que é uma pessoa também que nós não podemos deixar de estudar e conhecer. E pensando agora nas crianças que serão sujeitos após a construção desse conhecimento, eu espero sinceramente que eles saiam da condição de se justificar, que eles consigam compreender que apesar de todo esse histórico de inferioridade que foi passado, eles consigam resgatar a sua autoestima e saber que apesar de tudo isso, depende dele, depende do que ele vai fazer com isso que foi construído e com a oportunidade que nós temos na atualidade. Porque oportunidade nós estamos tendo. Então, o grande objetivo é que a gente consiga deixar para estas crianças que viveram situações de falta de oportunidade, que ela pode sim chegar aonde ela sonha. Porque o lugar de qualquer ser humano é onde o seu sonho te coloca. Os fatores sociais e socioeconômicos antigamente influenciavam na elaboração de um currículo multiculturalista, porém hoje estes aspectos já se mostram menos evidentes. Como você avalia os primeiros currículos escolares com os existentes hoje? Quais as melhorias mais significantes? A avaliação em si do currículo, eu considero a transformação dos currículos bastante positiva, no sentido de deixar um pouco aquelas características mais tradicionais de um currículo centrado apenas em conteúdos, conteudistas, incluindo outras experiências escolares que contribuem para a produção de conhecimento. Então, as transformações positivas é no sentido de envolver questões sociais, questões culturais no currículo, além dos conhecimentos de base. Com toda a sua experiência, a multiculturalidade é preservada nos currículos? Qual o papel do currículo oculto na determinação da preservação da pluralidade cultural? A questão da multiculturalidade, ela tem vindo com as transformações dos currículos. Não dá pra gente falar ainda que digamos, geral, que em todas as instituições, que todas as escolas já tem um currículo multicultural.
Eu acho que existem avanços no sentido de haver transformações, né? Mas não dá para dizer ainda que todas já incluem a multiculturalidade em seus currículos. Com relação ao currículo oculto, ele é importantíssimo, ele é fundamental no currículo porque não dá para ser negado. Independente do tipo de currículo, se ele envolve multiculturalidade ou não, se ele é um currículo crítico, pós-crítico ou mesmo tradicional, está embutido nele um currículo oculto. Porque o currículo oculto é aquilo que realmente acontece na sala de aula. Nas relações entre professor e aluno, entre aluno e aluno, no que se considera mais ou menos importante, na constituição do currículo em si, ao se fazer as escolhas de qual conteúdo incluir e qual conteúdo deixar de fora, está já embutido um currículo oculto, porque já está embutido concepções que são subjetivas de certa forma. A partir do currículo escolar, você acredita que os professores estão preparados para trabalhar com a diversidade cultural em sala? Quais as dificuldades que podem surgir? Bom, estar preparado é uma questão complicada, né? Eu acho que 100% ninguém nunca está preparado. Nós estamos em constante processo de transformação. Agora, pensando digamos, na classe docente geral, nos professores de forma geral, também eu diria que estamos em processo, né? Existe ainda uma geração de profissionais que estão atuando atualmente, que já estão atuando há muito tempo, que carregam muito aquela herança da escola tradicional e do currículo tradicional, que não envolvia a multiculturalidade e a diversidade. Então, nós vemos ainda na prática, na realidade, muitos docentes, muitos professores, por diversos motivos, às vezes por uma falta de abertura, às vezes por desconhecimento e às vezes por um certo comodismo e, portanto, não incluem nas suas práticas reais a aceitação e o respeito, o trabalho efetivo com a diversidade, né? Então, ainda existem muitos profissionais que trabalham como se todo mundo fosse igual, como se todos os alunos aprendessem da mesma forma, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa realmente, vai levar um tempo maior para que as novas gerações assumam ou para que os profissionais que já estão há muito tempo atuando vão se desenvolvendo, buscando novos conhecimentos e novas práticas. Então, isso depende prioritariamente, na minha opinião, primeiro de uma abertura, de uma postura aberta a mudanças, a transformações. E em segundo, e não menos importante, na busca de novos conhecimentos. Então eu acredito muito na formação inicial, então assim, nas novas gerações, que aí venham já com uma formação no sentido da diversidade, da multiculturalidade e também da formação continuada. Mas eu acredito assim que a formação continuada ela é fundamental, mas ela não gera transformações se o professor não tiver uma postura aberta à mudança. Sabemos que os negros brasileiros são herdeiros de prejuízos vinculados a um passado histórico e ainda sofrem preconceito devido a este passado. Como você analisa as políticas públicas existentes no que condiz às relações étnicos-raciais? Eu acho que já existem políticas bastante importantes, a própria obrigatoriedade do ensino da questão afro, né, da cultura afrodescendente e a formação da sociedade brasileira, as próprias leis referentes a cotas, independente de ser a favor ou contra essas leis, mas elas existem, né? Há necessidade de outras políticas? Eu acredito que sim, mas principalmente acho que a real necessidade ainda é colocar o que já tem de políticas públicas, de legislação, em prática. E aí eu retorno à questão anterior. É necessário transformação por parte dos docentes e isso precisa ter uma abertura do docente e busca de conhecimento. Porque a legislação só, na realidade, ela não garante essas novas práticas. Ela é um meio, sim, de incentivar, de estimular e até de exigir, porém precisa o professor, os profissionais buscarem conhecimento e estarem abertos a novas práticas, a transformações.
Qual a importância da representatividade para os jovens em desenvolvimento escolar e como você acha que poderia trabalhar isso em sala de aula com eles? Bom, esses temas eu acho que são fundamentais serem trabalhados em sala de aula de maneira transversal. Então, não existe uma única disciplina que deve, ou que pode ou deve abordar essas questões, mas elas são questões fundamentais para a formação integral do sujeito, formação integral do cidadão. Então, todas essas questões, os próprios movimentos sociais, questão de intolerância, de discriminação, de racismo ou de outras correntes, como, por exemplo, o terrorismo, eles devem ser incorporados, devem ser discutidos em sala de aula de maneira transversal. Então, de maneira absorvendo os discursos e as discussões multiculturais e envolver questões da atualidade da nossa sociedade. Você acredita que as relações étnicos-raciais são tratadas com o devido respaldo pedagógico no currículo escolar? Outra questão bastante complicada, porque estar no currículo é uma coisa e saber o que está fazendo, que se está fazendo na prática é outra, né? Então não dá para a gente generalizar. Eu acho que tem muitas instituições, tem muitos profissionais, professores, coordenadores pedagógicos, escolas que estão sim desenvolvendo um trabalho bastante interessante. Mas nunca dá para a gente generalizar. Então eu acho que existem ótimas iniciativas, já tem trabalhos bastante interessantes, mas a gente ainda, como eu diria, estamos em processo de aprimoramento, de transformação. Acho que não dá para falar que já é uma totalidade. Em Indaiatuba nós sabemos que, por exemplo, pela Secretaria Municipal de Educação existem profissionais específicos para tratar desse assunto. Então existem coordenações, existem grupos de orientação específico na rede municipal de Indaiatuba. Então eu diria que é um diferencial bastante importante. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente porque toda vez que a gente entra em contato com outra pessoa, a gente tem possibilidade de aprender, né? E foi um aprendizado muito grande para mim ter sido convidada para apresentar para vocês, na prática, o que o município já tem feito pelos trabalhos. Eu tive a oportunidade de mostrar para vocês o que nós já temos de literatura, né, para poder buscar, o que nós temos de construção simbólica, que vem da cultura africana, que vem da cultura indígena, que está nas nossas raízes e que a gente precisa levar esse conhecimento, mas principalmente, né, por saber que a gente tem professores que estão se formando e que já estão saindo com esse conhecimento, porque nós temos colegas que já estão na ativa há muito tempo e que não tiveram a oportunidade de ter essa disciplina. Nós teremos, né, outros colegas que virão após vocês, né, em outras formações, mas que vocês já são essa semente, que vocês levem isso para a vida, porque quando a gente traz esse conhecimento, eu sempre digo, né, que nós trazemos isso como uma luz, e quando nós sabemos disso, a gente não pode se furtar o direito de não se mobilizar por qualquer situação que a gente viva de discriminação, né? Então, assim, a nossa discriminação, o nosso sentimento com o outro, ele se dá na ação, na questão do dia a dia. E quando eu tenho construído para mim que existe alguém que por uma história de etnia, ela não tem condições de galgar outros patamares na sociedade, eu não vou investir por eles. Então vocês têm uma grande missão de saber que todas as crianças, independente de qualquer coisa, elas têm possibilidade. E é o professor que tem esse poder nas mãos de fazer ir além. Bom, eu gostaria de parabenizar o grupo pela iniciativa desse trabalho, né, dessa forma, e eu acho, como eu disse lá anteriormente, no meio da entrevista, essas questões, eu acredito muito nesse movimento e nessa aprendizagem já na formação inicial. Eu acho que é aqui que vai despertar a consciência para a importância e para a necessidade
E é claro que a gente não vai esgotar o conhecimento nesse momento, vocês vão continuar construindo esse conhecimento a partir da formação inicial e vocês vão continuar em outros cursos de pós-graduação, na própria prática de vocês. Mas eu acredito que esse momento é de extrema importância, porque se a gente não constrói essa consciência, eu acho que o principal é isso, a consciência da necessidade de se buscar conhecimento, de se discutir relações étnico-raciais atreladas ao currículo, ou o currículo na perspectiva das relações étnico-raciais. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu tenho certeza que ele será um diferencial, né? E o meu desejo é que vocês divulguem, que vocês compartilhem esse conhecimento, compartilhem principalmente essa preocupação, essa conscientização para os profissionais de educação, seus colegas de trabalho, seus colegas de classe, que vocês continuem esse trabalho. O currículo escolar, baseado na multiculturalidade, visa a equidade social, o respeito à individualidade e às diferenças da cultura afro, e é fundamental que seja consolidado na educação brasileira. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? Eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não seria mais fácil? Não, porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Nisha